Early morning, Então, Francisco Franco celebrou, como eu disse no episódio anterior, celebrou em 1812 um tratado secreto com a corte portuguesa no Rio de Janeiro, com o príncipe regente Dom João, futuro Dom João VI, no sentido de um comércio quase exclusivo entre os portos brasileiros, portanto, Rio de Janeiro, Salvador da Bahia e Chiyoa, Cabinda. Isso teve algumas vantagens. Anos antes, um tratado com a Grã-Bretanha para se comprometer a não fazer tráfico de escravos. Em 1815 vai tornar a fazer outro tratado em que aí o Duque de Palmela consegue que o tráfico de escravos por parte de Portugal não seja feito a norte do Equador, mas sim a sul. Ainda não se tinha dado o Bill de Palmerston, sobre o qual já falámos uma vez, e que só virá já em 1838. No entanto, os ingleses, os cruzeiros ingleses, os barcos de guerra, os vasos de guerra ingleses, já andavam a perseguir negreiros portugueses para os capturar e levá-los para Londres. O Bill de Palmerston concede a faculdade aos cruzeiros britânicos, portanto aos vasos de guerra britânicos, de poderem patrulhar as costas e os mares, o Atlântico, quer no norte, quer no sul, e capturar navios negreiros portugueses, especificamente portugueses, ou das colónias portuguesas, que levassem escravos a bordo. Até 1875, muito do tráfico de escravos que é feito entre Angola, ou digamos entre Cabinda e Brasil, e mesmo entre Angola e Brasil, porque Francisco Franco, e daí há algum tempo também um outro magnate que havemos de falar, que é o Manuel José Puna, eles vão conseguir fazer um tráfico, portanto no sentido de uma rota, não é? Uma rota atlântica da mercadoria escrava, que se vai prolongar e consegue escapar aos ingleses. Bill de Palmerston permitia que os navios britânicos não só apreendessem a mercadoria, como inclusive levassem a tripulação para Londres e a tripulação fosse condenada à morte. Houve casos de vários navios portugueses e também das colónias portuguesas, nomeadamente navios cabindenses, de que falaremos noutra ocasião, mas sobre os quais escrevi um livro, que foram capturados pelos navios britânicos, os oficiais de marinha portugueses enforcados em Londres, que a historiadora britânica Phyllis Martin, que andou a investigar os documentos do Foreign Office em Londres, ela registra que por volta na primeira década, nos anos de 1810, há dois navios negreiros, um com o nome de Urbano, o outro com o nome de Paquete Volante, que navegavam na zona de Cabinda e que são capturados pelos vasos de guerra ingleses. No entanto, ao contrário do que acontecia com as tripulações portuguesas, em Londres, o Tribunal Supremo da Apelação vai decidir devolver, não só poupar a vida à tripulação destes navios, vai devolver aos seus proprietários os mesmos navios. Porquê? Porque os navios não eram portugueses e sim cabindenses, e sim de Cabinda. E Cabinda era, como já temos dito várias vezes, completamente autónoma de Portugal e de qualquer outra potência europeia. Portanto, relativamente aos cabinenses, a própria justiça britânica reconhece que não tem direito. Direito de os capturar nem de os condenar. E o mais provável é, efetivamente, estes navios, o Urbano e o Paquete Volante, que pertenciam a Francisco Franco, continuarem a fazer o seu périplo e a sua venda de escravos livremente no Brasil. Portanto, não assistimos aqui, como já disse também num outro episódio, não assistimos aqui, os ingleses não vão levar agora estes escravos para as colónias de plantação que lhes restam, não vão levá-los para a Jamaica nem para a Serra Leoa, deixam que os cabinenses os levem para o Brasil para negociarem com os brasileiros. Esta situação mais importância tem, sobretudo a partir da independência do Brasil. A independência do Brasil, em 1822, faz com que, embora o tráfico de escravos entre Brasil e Angola prossiga, no entanto, as autoridades brasileiras vão, obviamente, exigir o pagamento de taxas
comerciais aos navios que vão de Angola. Isso implica o quê? Isso implica que os negreiros de Luanda e de Benguela, ao embarcarem os escravos, tenham que pagar determinadas taxas. Mas os cabindenses, nomeadamente Francisco Franco, a partir de Chioa, está isento desse pagamento de taxas, o que leva a que realmente o mercado negreiro, o tráfico negreiro a partir de Cabinda, seja bem mais intenso. Ainda no ano de 1812, aquele mesmo ano em que Francisco Franco, à época com cerca de 30 anos de idade, celebra aquele acordo secreto com a corte portuguesa no Rio de Janeiro. Nesse mesmo ano, e segundo o que é relatado em nossos cabinas por Domingos José Franco, filho de Francisco Franco, nesse mesmo ano de 1812, Francisco Franco descobre que no Rio de Janeiro se encontra um jovem de 12 anos, ou de 8 anos, chamado Manuel José Puna. Esse jovem, essa criança, filho de um mambuco da linhagem Puna, que já aqui falámos, esse mambuco da linhagem Puna, também ele manda o seu filho, a criança, que é o Manuel José, para o Brasil com um comerciante negreiro. Só que o Manuel José Puna teve menos sorte do que o seu mais velho Francisco Franco, porque no Brasil o patrão, portanto esse capitão negreiro que o leva, põe-no a trabalhar como, diz Domingos José Franco, como criado doméstico, como escravo doméstico. Ora, o Francisco Franco, quando sabe disto, ele sabe que este jovem é filho de alguém importante em Cabinda, que é filho provém de uma linhagem velha, provém dos Puna, e ele então consegue resgatar no Rio de Janeiro, consegue resgatar o Manuel José Puna, alegando que diz mesmo ao patrão dele, ao homem que o tem como escravo doméstico, que ele é filho de alguém importante em Cabinda e que tê-lo preso como escravo no Brasil iria atrapalhar, iria prejudicar a ida dos brancos, ou seja, neste caso dos brasileiros, a Cabinda fazer as suas transações. E então Francisco Franco consegue comprar o Manuel José Puna por 5 escravos, entrega 5 escravos ao seu amo brasileiro e liberta aquele jovem. Jovem que mais tarde virá a ser genro dele, vai casar com uma filha dele, e jovem de mais tarde que também a partir daí se vai tornar, também Manuel José Puna, também ele próprio, um dos grandes magnates de Cabinda. Trataremos dele noutra ocasião. Para já vamos ver apenas agora como é que cresce o empório do Francisco Franco em Chioa. Em 1830, Francisco Franco já consegue dispor de um exército ao seu serviço. E com esse exército, Franco vai tomar Chioa. Ao que parece, não só constituído por dependentes vindos do interior do Reino do Ngoio e não só, aqueles mesmos dependentes que vão a correr do interior para o litoral e que se vão autodenominar cabindas, porque estão na Bahia, Cabinda, e que estão empregados na indústria naval, seja na tripulação de navios negreiros, seja na construção de navios negreiros. E esses ele já consegue um exército com esses dependentes, mas também do exército de Francisco Franco também fazem parte alguns escravos norte-americanos. O que é que ele pretende fazer e já vou dizer quais são, mas agora, o que é que ele pretende fazer em Chioa? Ele pretende tomar Chioa a uma outra linhagem, que era a linhagem que normalmente dominava Chioa, que era a linhagem dos Sambo. Ele consegue casar com uma filha do Mani Sambo, mas ele vai tomar militarmente Chioa. Então ele vai se apoiar, além destes pendentes, também se vai apoiar em grupos de libertos recentemente trazidos dos Estados Unidos da América para, enfim, que se destinavam a um projeto americano do presidente Monroe e mais tarde retomado pelo presidente Abraham Lincoln, que era o projeto da Libéria, não é? Na verdade, muitos desses libertos que vão para a Libéria vão combater ao lado do Franco e vão conquistar Chioa aos Sambo. São eles, ao que parece, que contribuem para que Chioa passe a ter um outro nome, que é
Porto Rico. Só mais tarde ainda, isso veremos noutra ocasião, é que Porto Rico vai se chamar ele próprio Cabinda, que é hoje a capital da atual província de Cabinda, a cidade de Cabinda. Mas, enfim, por volta de 1830 deixa de ser Maceió para ser Porto Rico. Todos os documentos que a gente encontra em 1830 e a morte de Franco, 1875, quando se fala em Porto Rico, é ela, é Cabinda. A enorme mansão de Francisco Franco em Porto Rico torna-se famosa, sobretudo para os comerciantes brasileiros. E é o depoimento de um deles, já na segunda metade do século XIX e já num tempo em que Francisco Franco está idoso, em que ele é descrito por um comerciante brasileiro e é descrito nestes termos, aliás, com a imagem que vai aparecer aqui ao lado do Horácio da Mesquita, a imagem do Francisco Franco, já idoso. Diz o comerciante brasileiro: era um velhinho baixo e franzino de 90 anos, e quem o visse não imaginava que fosse tão rico. Possuidor de 40 esposas e de mais de 100 escravos. Usava um boné de marinheiro como coroa, vestia camisa e calças brancas com laço preto e casaco cinzento, e calçava botas como todos os pretos que viviam à maneira dos brancos. Portanto, temos aqui este grande magnate de Cabinda que vai marcar consideravelmente a economia cabindense do século XIX. O último quartel, depois da sua morte, é que já será diferente, mas isso ficará para os próximos episódios.